E olha, gente, com os altos índices de criminalidade, as pessoas estão cada vez mais suscetíveis a sofrer um assalto ou um sequestro. Quem já passou por isso pode desenvolver problemas psicológicos e psiquiátricos após o trauma. Por isso, o tema do quadro O que eu faço, doutor, de hoje é estresse pós-traumático. O Francisco teve a casa invadida por assaltantes em abril do ano passado e lembra com detalhes da cena de terror. Ele conta que a esposa e a filha também estavam no carro durante o crime, que aconteceu na porta da casa deles. Ia chegando em casa e quando o portão ia fechando, os elementos chegaram, 5 pessoas, todos armados, me colocaram no chão, começaram a me revistar para saber se eu tinha arma, se eu tinha dinheiro. Do outro lado ficaram com minha esposa e minha filha conseguiu sair do carro rapidamente. Logo em seguida um já veio pedindo a chave do carro e disse, não, tá dentro, aí pegou os celulares também. Ficaram ali fazendo uma zoada e depois saíram, levaram o carro. Ele conta que até conseguiu recuperar o veículo depois de 15 dias. O veículo eu encontrei 2 semanas depois no Maranhão, mas também sem a ajuda da polícia, já foi um terceiro que achou, eles bateram um carro e achou abandonado, e aí colocou nos grupos de WhatsApp, chegou até mim, eu fui buscar ele lá. E depois disso, nenhuma notícia mais. Ficar na mira dos assaltantes, ter a casa invadida, objetos levados pelos criminosos, traz uma sensação para as vítimas de impotência e revolta. Mas para muitas delas, o pior mesmo é o abalo psicológico que fica após a cena de violência. O neto, por exemplo, ainda hoje carrega traumas. Além dele, a filha também ficou traumatizada. E a família precisou mudar de endereço para se sentir mais segura. Minha filha e minha esposa, elas não se sentiam mais seguras ao entrar e sair de casa. Porque todas as vezes que a gente ia chegar, a gente ficava naquele receio. Tem uma pessoa na rua, tem uma moto passando, vem um carro atrás. E aí com isso a gente saiu da casa, que a gente morava numa casa. E a gente se mudou para um condomínio de apartamentos que tem um pouco mais de segurança, quer dizer, uma sensação de segurança. Este outro homem que prefere não se identificar tem medo até de andar a pé depois que foi assaltado. Eu ia para o trabalho, chegando no ponto de ônibus, fui abordado por dois assaltantes que apontaram a arma para mim e levaram o celular, a carteira. Desde então eu fiquei com trauma e evito ao máximo andar a pé. Inclusive, minha namorada mora próximo. Eu evito ir a pé. Na semana passada, esse imóvel no bairro Ilhotas, zona sul de Teresina, foi invadido por 4 criminosos. As imagens de câmeras de segurança mostram a ação. É possível ver eles pulando o muro. Armados, fazem os 5 moradores refém, incluindo uma idosa de 89 anos, enquanto escolhem o que roubar. O carro e 2 TV foram levados, mas recuperados em seguida. E o que mais me revoltou foi a ação deles em cima da minha mãe. Entendeu? E aí você não vê nenhum órgão, ninguém se preocupa. Não é só com a minha família, com todas as famílias que são vítimas. Devia ter um programa para atender, para acolher essas famílias, porque o trauma de quem vive isso dentro da sua casa é muito grande. Então cadê a OAB? Cadê os direitos humanos? Cadê a Secretaria de Ação Social? O que eles fazem numa situação dessa? Porque é todo dia. Todo dia é uma residência. Hoje foi a minha, amanhã pode ser a sua, pode ser a do meu vizinho, entendeu? Pode ser de qualquer um. E a gente não tem amparo legal nenhum. Você fica só com prejuízo nas costas e trauma. O abalo psicológico após um assalto também mudou a vida desta outra mulher que também prefere não mostrar o rosto. Ela foi assaltada quando saía de casa para o trabalho. Na esquina da minha casa, eu fui abordada por um motoqueiro. Ele colocou a arma na minha cabeça e pediu para passar. Hoje ela enfrenta as consequências desse trauma com a ajuda de terapia. Daí eu comecei a ficar desconfiada com todo mundo. Eu não conseguia mais sair de casa sozinha, frequentava mais determinados lugares. Para vir trabalhar eu tinha que vir com alguém, tinha que vir de Uber. Para sair do serviço era a mesma coisa. Eu comecei a desenvolver síndrome do pânico e ansiedade aguda. Aí eu comecei a fazer um tratamento por conta disso. Bom, Thaís, você acompanhou essas situações extremamente difíceis que essas pessoas passaram. Já pode ver, estamos aqui recebendo nos nossos estúdios o psiquiatra Vicente Gomes para falar mais a respeito dessa situação, doutor, até porque esses casos têm se repetido com uma frequência muito grande, a violência tem afligido de norte a sul, eu ia dizer do nosso estado, mas do nosso país, e cada vez mais pessoas estão dessa forma, o seu estado emocional dessa forma. Como é que a gente pode identificar
alguém que está com sintomas de estresse pós-traumático? Muito bom dia. Bom dia, Francisco. Bom dia a todos. É uma situação lamentável que a gente vive, né, com relação à violência, tá? E o que é importante também a gente destacar é que esse trauma, ele pode ser tanto da pessoa que passa por aquela situação traumática, tá? Aquela pessoa que testemunha, que acompanhou, por exemplo, um assalto, ou então pessoas que mesmo não participando daquela situação, têm acesso a notícias, a informações indiretas. Se você tem afinidade por alguma pessoa, se identifica com alguma pessoa, né, teve conhecimento de determinadas situações, aquela pessoa também pode desenvolver esse estresse traumático. Ela nem precisa ter sido ameaçada diretamente, né? Vivenciando aquilo, vendo, ouvindo, ela pode também passar por isso. Exatamente, tá? E existem algumas formas de que a pessoa passa por esse tipo de estresse, tá? Uma delas é que a gente chama de reação aguda ao estresse, que seria aquele estado de choque, tá? Isso acontece com a pessoa passa por aquela situação, aquela violência, de repente ela começa a desenvolver crises de ansiedade, ataque de pânico, coração acelerar, disparar, né? Pode ter um certo desconforto abdominal, uma sensação de mal-estar, tá? Ela achar que vai acontecer alguma coisa naquele momento, tá? Isso por conta daquela descarga de adrenalina. Também pode acontecer que a pessoa pode sentir uma certa confusão mental, um pouco de desorientação. A pessoa ela fica estranha ali, acha o ambiente estranho, acha que algo não faz parte ali da realidade. Pode haver então uma certa confusão mental, tá? Isso deixa a pessoa realmente numa situação de ela fica muito tensa. Isso a gente chama de reação aguda ao estresse. Isso pode se resolver dentro de alguns dias, podendo durar até um mês, tá? Uma outra condição, que pode ser uma evolução desse processo, dessa reação aguda ao estresse, seria sim o estresse pós-traumático, que é o quê? Que é depois de 30 dias, o que é que vai acontecer? A pessoa ela vai ficar relembrando, vai ter aqueles flashbacks que a gente chama, aquela memória daquela situação, ela fecha os olhos, vem aquela imagem daquele momento, daquela violência, ela pode ter sonhos, tá? Pode ver através de memórias intrusivas daquela situação, tá? Ela fica no estado de hiperalerta, ela fica muito tensa, ela fica hipervigilante, tá? Ela não consegue dormir, ela acha que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa e ela tem a questão da evitação. Ela evita qualquer coisa, trajeto, qualquer momento, qualquer situação que possa ter relação com aquela situação de violência. Isso realmente gera muito desconforto e faz com que a pessoa sofra bastante. Como é que se resolve isso, doutor? Qual é o passo a passo para que alguém, nessas condições que o senhor acabou de enumerar, ela possa tentar resolver esse problema? O importante é identificar, tá? Esses sintomas que a gente mencionou. Pode ser algo transitório, que possa ocorrer com uma resolução espontânea, tá? Em alguns dias, como a gente mencionou, mas se a pessoa perceber que isso está atrapalhando, prejudicando o seu dia a dia, não consegue mais trabalhar, deixa de ir ao trabalho porque está com medo, deixa de ir para a escola porque não consegue ir pegar seu ônibus, tem aquele medo de ir para a parada de ônibus, tá? Ou então não consegue dormir, fica acordando no meio da noite, ou então começa a ter algum comprometimento no seu humor, uma tristeza, um retraimento social, realmente prejudica o dia a dia da pessoa. Quando isso acontece, aí sim, a pessoa deve procurar um profissional de saúde mental. Isso pode ser resolvido tanto com a parte de terapia, uma psicoterapia, ou também com o uso de medicamentos. E é importante também a gente justamente falar sobre isso, porque nem todo mundo costuma procurar um profissional. Pega indicação com alguém e acaba tomando um medicamento sem prescrição, porque diz, não, isso é bom, vai fazer você dormir, vai fazer ficar calmo. Uma orientação médica, principalmente um caso grave como esse, é imprescindível. Sim, com certeza. E um alerta também que a gente faz é que às vezes as pessoas elas acabam tentando fugir aquele momento de alguma forma, compensar aquela situação. Às vezes comendo muito, às vezes com excesso de tecnologia, uso de bebida alcoólica excessiva para poder dormir, para poder relaxar. Cuidado com essas formas de compensar aquela situação. Realmente o ideal é tentar manter a calma, manter o equilíbrio e procurar uma ajuda profissional. Então, doutor, só para a gente poder concluir aqui agora, de forma um pouco sucinta, lembrando aqui a esse desabafo que uma das vítimas aqui falou, disse, olha, a gente fica com nessa situação, um problema, todo mundo traumatizado e ninguém faz nada, a gente precisa de um programa, alguma coisa desse tipo. E a gente lembra as pessoas que procurar passo a passo um psiquiatra, um psicólogo. Existem hoje os centros de atenção psicossocial que para aquelas pessoas que não têm condição de pagar um profissional, podem sim, através do poder público, ter acesso a um psicólogo e a um psiquiatra também, né?
Isso, tem o CAPS, né, Centro de Atenção Psicossocial, tem o ambulatório de psiquiatria, né, tem também a urgência do Hospital Aurelino de Abreu, tá? Tem a própria estratégia de saúde da família, que ele pode inicialmente conversar com o médico, né, da saúde da família e, se for o caso, ele pode encaminhar para um psiquiatra. Tá certo. E aí o passo a passo é, primeiramente, você vai até uma unidade básica de saúde na questão dos CAPs, né? Vai até uma unidade básica de saúde, conversa com o médico lá da UBS e ele vai fazer o encaminhamento para que você possa ser atendido num CAPS. Existem vários CAPs espalhados pelas regiões, pelas zonas de Teresina, pelas zonas do seu município, lá você consegue esse atendimento. Então é isso, doutor. Obrigado mais uma vez pela participação. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade e desejo a todos uma excelente semana.